matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to get me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E continuando o que nós estávamos falando na semana passada, nós reforçamos o fato de que energia e matéria se alternam, né? Isso não é uma coisa comum ao nosso conhecimento, nós não percebemos isso, né? Que há uma transformação de energia em matéria o tempo todo, quando nós, né, o que a nossa percepção sensorial nos mostra, é que a matéria está ali, fica ali e não se transforma nunca. Ela é uma coisa densa e imutável, se muda, é uma mudança lenta e não é assim, né? O tempo todo, assim, estão acontecendo transformações no corpo em segundos, milésimos de segundos. Basta dizer, como eu já falei em outros programas, que a cada segundo, acho que são 65 bilhões de neutrinos atravessam, não sei, não me lembro mais com precisão o valor, mas é alguma coisa na casa dos bilhões que atravessam o nosso corpo. Então, a matéria e a energia está se transmutando o tempo todo. Essa imagem densa e fixa que nós temos e faz parte de uma ilusão que nós vivemos pela falta de capacidade do nosso olhar, dos nossos órgãos sensoriais, né? E a energia que nós somos é a mesma energia que todo o universo é. Não existe energias diferentes, uma pessoa é de uma energia, outra pessoa é do outro. Existem purificações, princípios vitais, existem outras coisas, mas a energia básica que se transmuta em matéria é a mesma. E o que propicia essa ilusão, né, é exatamente a vibração, né? E, inclusive, para deixar isso assim, bem claro para vocês, nós no programa passado mostramos um estádio de futebol e mostramos que a menor partícula que existe no nosso corpo, a menor partícula a nível específico, é o átomo, né? O átomo tem maiores divisões, mas vamos falar no átomo. No átomo, se o núcleo dele, né, o nosso corpo é formado por bilhões de átomos, e se o núcleo de um átomo estivesse no centro, fosse como se fosse uma bola no centro do estádio do Maracanã, o primeiro elétron que gira em torno dele estaria passando por fora do estádio. Nós explicamos bem isso no nosso último programa. Quem quiser revisar, é só ir lá na nossa página do Facebook ou então no YouTube. Nosso programa já está lá, as pessoas podem ver novamente para entender bem isso. Então, o que isso mostra? Que nós somos essencialmente espaço vazio. Nós trabalhamos bem esse conceito no último programa, para que nós possamos começar a desvelar nossos olhos, abrir nossos olhos, despertar para o que realmente nós somos, para que realmente nós possamos compreender onde nós vivemos, o que está à nossa volta, né? E principalmente o que nós somos, né? Isso é fundamental, é muito importante. Essa ilusão, né, eu repito, de densidade que nós temos em relação a nós mesmos, em relação à mesa, por exemplo, o que faz essa ilusão é a vibração. Quanto menor é a vibração, mais denso, né, mais rígido, mais duro, nos parece aquilo que está vibrando. Ou seja, a vibração de uma mesa é bem inferior à vibração, digamos, do meu corpo, porque a mesa é muito mais rígida que o meu corpo. Por isso eu tenho, né, essa ilusão sensorial de que a mesa é rígida.
Mas aí a pessoa vai dizer, mas gente, mas como é que é ilusão se eu estou batendo na mesa e se eu forçar a bater vai machucar? Porque a vibração dos átomos, dos elétrons que está acontecendo ali, faz com que eu tenha dificuldade a atravessar aquilo. Eu encontro resistência, né? E quanto mais rarefeita, quanto maior é a vibração, mais aquilo é transponível, mas eu posso atravessar aquela coisa. Uma alma eu não chego nem a ver, e alguma coisa que está aqui presente. A minha alma, por exemplo, o meu corpo é a veste da minha alma, então a minha alma está aqui presente, mas eu nem posso vê-la, eu não consigo percebê-la, né? E na verdade eu a estou atravessando, porque o meu corpo está interagindo com ela. Então aí como é que funciona isso? É difícil compreender, mas, como diz a introdução do livro Curso em Milagres, são conceitos muito difíceis, muito diferentes. Não são difíceis porque são difíceis, mas são difíceis porque estão muito longe da nossa compreensão do que nós aprendemos a perceber. Então, se a gente tiver boa vontade e tentar perceber realmente, consegue. Com certeza consegue. Agora, se nós já deixarmos as nossas crenças irem na nossa frente e já dizer, não, isso aí é besteira, isso aí é bullshit, não tem cabimento, aí nós não vamos conseguir compreender nunca. Vai acontecer como na antiguidade, quando alguém chegou e disse, olha, não é a terra que está aqui parada e tudo gira em volta dela. E todo mundo disse, isso é besteira. Não era. E por aí afora, não, existe um sol e a terra gira em volta dele. Então, todo mundo achou que era besteira, não era. Pessoas morreram por dizer isso, né? A terra não é plana. Alguém um dia disse isso e todo mundo achou ele de louco. E a terra não é plana, né? Então, são vários conceitos que, à medida que as pessoas vão descobrindo, vão começando a perceber o seu entorno, elas vão crescendo nesse conhecimento. Eu gostaria de aqui abrir uma brecha para dizer que nos Shastras do Ayurveda, nos textos antigos do budismo, da Índia, do Oriente, da medicina oriental, aqueles textos antigos de 5.000 anos antes de Cristo, todos eles, seja de qual for, já diziam isso. Buda já falava em mecânica quântica, né? Nos conceitos que está se descobrindo isso de mecânica quântica lá atrás. Quer dizer, é uma questão de que foi se perdendo de vista à medida que os nossos órgãos sensoriais foram prevalecendo, foram ganhando mais importância, à medida que o cultivo ao dinheiro, o cultivo ao poder, o cultivo ao controle, né, das pessoas foi se ampliando, foi crescendo, essas coisas que são essencialmente de ordem espiritual, que estão numa ordem acima dessa ordem sensorial básica na qual nós estamos vivendo hoje em dia, que é um mundo extremamente material, que endeusa a forma está dominando tudo no nosso paradigma atual, né? Temos uma mentalidade extremamente descartiana, ou seja, a racionalidade sem esse lado, essa coisa transcendental que aliava na razão de Kant. Você tem um lado transcendental em que a tua razão ela é uma razão pura, ela não está minada por esses conceitos rígidos que a gente quer segurar e encaixotar, ou seja, é o domínio do poder, né? Não só pelo dinheiro, mas se a gente afinar um pouco o olhar, vai ver que tem muito a ver com o poder. As pessoas querem o poder. O dinheiro é só um instrumento, né? Mas vamos à frente, né? Então, essa vibração, ela está fora, longe do alcance da nossa percepção sensorial. É um processo de transformação simples, natural, né, que hoje em dia a mecânica quântica já comprova, mas nós não aprendemos a percebê-lo. Nós fomos impregnados por crenças
que não nos permitem perceber o que realmente acontece à nossa volta. E é nesse enfoque que a gente vai pegar nesse programa. Primeiro, nós vamos compreender como é que é esse olhar, né? Como ele funciona de dentro para fora. E depois nós vamos ver hoje ainda como é que ele funciona de fora para dentro. De dentro para fora, é preciso que nós compreendamos que esse fato, né, que o fenômeno, na realidade, o que acontece é que nosso modo de ser interno, na medida que essa energia interna vem à luz, ela transforma a nossa matéria, ela gera uma matéria impregnada por aquilo. Nós temos muita dificuldade de compreender isso. É muito difícil, com o paradigma em que nós vivemos, nós conseguimos compreender que vou dar um exemplo bem simplista, a coisa não é tão simples assim, porque nós não somos uma emoção pura, né? Ninguém, por exemplo, vamos dizer, se eu for dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui da raiva. Ninguém vive só de raiva. Todo mundo, o mundo de emoções que nós temos dentro de nós é imenso. É raiva, é medo, é pavor, é pânico, é mágoa, é muita coisa. E a interseção dessas emoções. Então, eu vou dar um exemplo simplista para que possa ser entendido. A raiva, ela tem uma tendência, se fosse uma raiva pura, digamos, né, de afetar o fígado. Uma raiva pode afetar até um outro órgão conforme ela vem acompanhada. Então, por isso que eu estou frisando que isso é uma coisa simplista. Mas, em via de regra geral, quem tem um problema de fígado precisa trabalhar a sua raiva. E quando eu falo trabalhar a raiva, não é reprimir, é exatamente o oposto. É perceber e se conscientizar. Você vê muitas pessoas com câncer no fígado e quando você conversa com ela, ela tenta te convencer de como ela é uma pessoa bondosa, caridosa, que não ama todo mundo, né? É exatamente essa falta de consciência que faz com que aquele câncer esteja ali naquele fígado. Se ela começasse a olhar para si mesma, né? Eu não estou dizendo que ela tem que falar para alguém, não importa, né? No caso, não é também falar uma mentira, não é isso, mas pode ficar calada e guardar para si, né? Mas ela tem que ter consciência de como é que ela está por dentro. Isso é que é fundamental, isso é que é importante. Ela perceber que por dentro ela está com muita raiva. Então, à medida que ela se conscientiza disso, aquela energia começa, né, a se afastar, a matéria que se condensa, ela começa a não ter mais aquela energia da repressão, da raiva que ela está fazendo com ela. Quer dizer, o tumor, na verdade, é essa raiva solidificada, né? Então, essa ideia nós temos dificuldade de perceber. E aí, se você faz um exame e está com um câncer, e está com aquele tumor ali no fígado, e você faz um trabalho interno, vamos supor uma coisa radical, mas que é possível, né? A pessoa, numa noite, ela se concentra disso tudo, chora, percebe a raiva que sente, começa a se perceber, a se enxergar. Pode acontecer de em 2 dias não ter mais nada. Se ela fizesse um novo exame, não teria mais nada. Mas as pessoas não têm essa percepção de que o tempo todo nós estamos transformando matéria em energia, energia em matéria, matéria em energia, energia em matéria. Então, que é perfeitamente possível um tumor que hoje está aqui, amanhã não está. O que acontece hoje é que, com muitos mestres da medicina natural já falam, é que as pessoas, muitas morrem até só porque ficam sabendo que tem o problema. Em vez de usar esse conhecimento como se fosse um modo de resolver o problema, usam aquilo como uma forma de mergulhar mais naquele estado de espírito negativo, né? Aquele conhecimento acaba muitas vezes matando a pessoa. Muitas pessoas podem ter um tumor, o tumor vai embora, elas nem ficam sabendo que tiveram, né? Bom, isso não é só para... Estou falando do tumor, porque foi o exemplo que eu dei, do fígado que metabolizou um tumor, da raiva que metabolizou um tumor no fígado, mas pode ser qualquer doença, qualquer patologia. Bom,
Vamos ver como funciona esse funcionamento nosso de dentro para fora. Existe o boletim científico, foi feito um boletim científico do mapeamento das emoções pelo Museu Americano de História Natural, que mostra como as emoções se originam no cérebro, né? E que elas podem se manifestar como sentimentos físicos através do corpo. Eles mapearam isso em pessoas. Então, vamos mostrar primeiro as imagens, né? Podia ver a imagem 1, de como é que isso funciona. Então, na imagem 1, nós podemos ver as emoções se originam no cérebro, mas podem se manifestar como sentimentos físicos através de todo o corpo. Aí ele fala do desgosto, tá? Que são aquela butterflies in the stomach, que seria borboleta no estômago. É como eles lá, essa sensação física do estômago remexendo, eles já nos Estados Unidos costumam chamar de borboleta no estômago, né? Que isso estaria relacionado com a ansiedade. Então, com a ansiedade, né, os pés ficam frios, é o que vai acontecer, e a liberação de adrenalina, né, que vai fazer essa sensação de aumento da frequência cardíaca e os pés frios. Na imagem 2, nós vamos ter... ali fala exatamente que essa pesquisa foram feita com 700 pessoas para descobrir com precisão como as emoções podem estar ligadas a específicas sensações corporais. E aí vamos ver na imagem seguinte como essas sensações, elas são praticamente instantâneas. Não é uma coisa que você vá fazer uma modificação no seu corpo depois. Não, é instantâneo. A pessoa vê, por exemplo, uma pessoa que olhe para essa imagem, ela vai ter a sensação de felicidade. No caso, naturalmente, há uma relação entre a pessoa que está aí nessa imagem e a sensação de felicidade de quem está olhando é instantânea. Eles mediram, né? E perceberam que a reação era instantânea. Na imagem seguinte, nós vamos ter a resposta no corpo, dependendo de como é a ação, a sensação que a pessoa está tendo, né? As respostas podem não só provocar tons mais quentes, ou seja, o corpo tanto pode esquentar, como pode resfriar. Né? Dependendo se é uma sensação de aconchego, de amor, ou se é uma sensação de frio, ou uma sensação de medo, né? O modo como o corpo vai reagir, aí nós temos a imagem seguinte, o modo como a pessoa vai reagir vai mudar. Vocês aí veem diferença de como é que algumas emoções ativam fortes sensações, inclusive na região do corpo, modifica. Então, como é que essas emoções ativam a região, no caso, superior do corpo? Vocês aí veem uma reação de raiva, uma reação de medo e uma reação de nojo. Isso é instantâneo. À medida que a pessoa vê, ela não percebe que a questão não é só o pensamento dela que olhou e sentiu aquilo. O corpo recebe todas essas influências, né? Então, por aí vocês podem avaliar uma pessoa que já está com um problema e quando ela tem um estímulo negativo, né, aquilo ali vai uma carga muito grande, negativa, em cima de um problema que ela já tem. É óbvio que a pessoa vai ter uma piora. Como, por outro lado, quando você vê pessoas que têm um estímulo positivo, existem hoje grupos de pessoas que já levam os palhaços que vão até os hospitais, ou outras equipes que vão, eu diria, consolar. A consolação de uma forma apropriada é uma coisa muito boa, de uma forma ilusória não, mas de uma forma apropriada é uma coisa muito boa. Aquela região que está ruim, né, que está com uma carga negativa, ela vai receber influências positivas e, sem sombra de dúvida, ela vai melhorar.
Uma pessoa com uma doença grave que faça meditação, a própria ciência já está comprovando isso nos dias de hoje, ela pode até ter um processo de cura, né? Só pelo fato de fazer aquilo. Mas mesmo quando não chega a cura, muitas vezes atrapalhada até pela própria crença, ela tem um progresso, uma melhora muito grande, muito grande. Temos ainda mais uma imagem, mais algumas imagens. Aí, no caso, nós vemos emoções que ativam a parte inferior do corpo. Vocês podem ver aí a depressão, a tristeza, a vergonha. E tem algumas que ativam também a parte superior e a parte inferior do corpo. Você vê que são emoções com temperaturas diferentes, pela cor vocês podem perceber, né, que as temperaturas são diferentes, e vocês veem que também há variação na parte superior e na parte inferior do corpo. Dependendo da emoção, do sentimento que a pessoa esteja, a reação corporal, ela varia, né? Não só para frio, para quente, como na parte superior, como na parte inferior do corpo. Ainda temos mais uma imagem. Eles falam que o mapeamento dessas mudanças físicas pode levar a novos métodos para compreender o processamento emocional e trabalhar, né, identificar como os transtornos de humor vão interferir na saúde. Aí, por exemplo, vocês estão vendo qual a interferência que o corpo sofre quando a energia é de surpresa, né? E aí nós temos de orgulho, né? O mapeamento dessas mudanças físicas exatamente pode ajudar nisso. Nós temos depois de amor, olha a diferença, né? Como é que o corpo ele recebe luz, né? E temos ainda mais uma imagem, que é a da inveja. Vocês veem como região escura, né? Sem energia, e a cabeça como fica no caso quente, né? Como ela foi aquecida. De uma certa forma vocês veem uma sombra azul nas pernas, ou seja, muitas pessoas têm desânimo nas pernas, varizes, não tem mais ânimo para fazer nada. Às vezes é um processo desses que está acontecendo e que ela não se conscientiza, não toma consciência. Vocês veem que a gente vai sempre para a questão da consciência. A consciência é a grande cura, é a grande descoberta, é a possibilidade da grande transformação, né? Nós vamos passar isso em vídeo para ficar claro para vocês começarem a perceber com clareza o quanto o que nós pensamos interfere no que nós sentimos e no que o nosso corpo físico vai externar, vai apresentar, vai mostrar, né? Tentando nos despertar, olha, eu estou sentindo isso, e a gente não consegue enxergar a mensagem que ele está passando para a gente. Então, nós vamos ver um vídeo com essas imagens, mas que vai ficar mais claro, elucidar melhor para vocês. Está em inglês, mas alguma coisa eu vou falando, apesar que é mais para o visual, porque vocês já entenderam, espero, é apenas uma forma de gravar melhor, né, o que nós acabamos de falar a respeito. Vamos passar então o videozinho 1, por favor? Aqui nós temos a nossa primeira imagem, né? De reações que podem acontecer em função, né, desse estudo que foi feito com as 700 pessoas. Eles conseguiram mostrar no corpo essas reações que podem acontecer em função do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos escutam, ou seja, das nossas percepções sensoriais. Aqui vocês veem uma pessoa quando tem o olhar
vamos dizer, está vendo a esposa, a filhinha, de como ela pode sentir felicidade, como isso instantaneamente repercute no corpo. Aqui vocês podem perceber também de como as emoções podem ser mapeadas. Nós aqui temos um mapeamento do medo. Quer dizer, primeiro vem da raiva, o medo e o nojo. Aqui nós temos a depressão, a tristeza e a vergonha. É um mapeamento da interferência imediata que o corpo sofre quando nós temos esses sentimentos. Aqui, no caso, a surpresa, o orgulho, o amor e a inveja. Eu achei legal passar o vídeo porque fixa melhor o entendimento do que nós estamos tentando, e eu acredito que não seja tão complicado começar a perceber esse novo paradigma que está surgindo, porque muitas pessoas já estão trazendo isso à tona, muitas pesquisas já estão sendo feitas, e é verdade que elas são um pouco retardadas de serem levadas ao conhecimento do público. Primeiro, porque é muito difícil você passar isso quando as pessoas estão mergulhadas num paradigma totalmente diferente. E segundo, que não existe estímulo financeiro para divulgar uma coisa que não vai render lucro. E isso não vai render lucro, muito pelo contrário. Se as pessoas aprenderem a se curar sem ter que recorrer a remédios, isso vai gerar não lucro, mas o oposto do lucro. Então, não existe apoio financeiro para que isso seja feito e divulgado. Mas, aos poucos, né, as pessoas vão descobrindo e nós vamos chegar lá, né? Nós estamos a caminho nós estamos numa era de transformação e, em breve, eu vou agora dar um dado para vocês que eu já passei em algum programa lá atrás, mas eu vou reforçar isso para vocês conseguirem agora, já com esse suporte aqui, perceberem melhor. O nosso corpo, né? Vocês já viram que o corpo pode ter uma mudança instantânea, né? Que um tumor pode estar agora, não estar daqui a pouco, né? Até o Dr. Lírio já falou isso com bastante clareza, explicou isso para vocês com outras palavras, por um outro ângulo, uma outra perspectiva. Então, vejamos agora um outro dado, né, que eu não sei se você já tem conhecimento. A nossa parede estomacal, a cada 5 dias, é totalmente outra. Não é mais aquela que está lá. A parede estomacal que está aqui em mim hoje, daqui a 5 dias, não é mais a mesma. Ela foi totalmente trocada, né? Ela totalmente trocada. Os nossos tecidos adiposos e as nossas células de gordura, a cada 3 semanas foram todos embora e já entraram outros totalmente novos no lugar. A nossa pele é totalmente trocada a cada 5 semanas. O nosso esqueleto é totalmente trocado, as células dele, a 3 meses. Né? 98% dos átomos do nosso corpo são totalmente novos a cada 1 ano. Nós temos uma trilogia no nosso cérebro, a pineal, a pituitária e hipotálamo, que não trocam, são fixos. E são eles que regem o nosso corpo. Uma outra ocasião a gente fala sobre eles, de como funciona esse controle. E isso vai, no caso, uma meditação em que você procure se concentrar, não se concentrar com compreensão, mas simplesmente esvaziar o cérebro e permitir que a sua atenção fique no Oriente
antigamente se fala muito em concentrar nesse ponto aqui, estaria estimulando essa região, né? Essa tríade que nós temos no cérebro e que se mantém, ela não há modificação nela durante toda a nossa vida. Mas fora isso, 98% do nosso corpo, a cada um ano, é totalmente outro. É bom frisar aqui, né? Eu sempre digo isso, mas é bom frisar. Quando nós damos prazos, há variantes, cada pessoa é uma pessoa. Pode ser que exista uma pessoa que esteja no processo de transformação, medite muito, esteja saudável, em que esse tempo seja bem menor. Como pode ter uma outra em que esse tempo seja maior. Nós somos individualidades, cada um é um, não existe um igual ao outro. Então, esse tempo é uma média que nós estamos passando. E aí nós vamos perguntar, né? Como é que a doença, eu estou lá, estou no meu estômago, 5 dias, mas eu tinha um problema, uma úlcera no estômago, daí a 5 dias eu continuo com a úlcera, ela não foi embora, mas as células que estão lá não são as mesmas. E aí, como é que fica isso? Né? Tão esquisito, gente, o meu estômago é outro, mas as minhas células, mas ele ainda está com úlcera ali, a úlcera não foi embora. E aí nós temos a questão da memória celular. Por isso, eu friso sempre que num caso de tombo, de pancada, em criança isso é fundamental, em adulto também. Mas é fundamental a arnica. A arnica, antigamente se falava 3X, agora é 3DH. Né? Mas é fundamental. A arnica, ela, quando tomada direto da planta, ela é perigosa porque ela é uma planta tóxica. Apesar que eu sei de caso, o marido de uma ex-funcionária minha sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo mesmo, e a recuperação dele foi fenomenal. Ele chegou, acho que, a perder parte da orelha e tudo, o acidente de carro. E ele tomou arnica, ela tinha arnica no quintal e deu arnica. Ele não teve nenhum problema de toxicidade por causa da arnica e a cura dele foi espetacular. Mas ela dissolvia em água, por dissolver, não tinha conhecimento disso, mas foi uma coisa esporádica. Se ele tomasse durante um tempo maior, ou dependendo, já era um homem adulto, então não teve esse problema. O ideal, né, é ir numa farmácia homeopática e comprar arnica dinamizada. No caso do acidente, nesse caso específico, né, da pancada, levou um tombo, arnica 3DH. Né, porque ela vai limpar a memória celular que existe naquelas células. Eu, por exemplo, sei o caso de uma menina que pequenininha, levou um tombo, bateu com a cabeça e foi examinada, deram tudo que tinham que dar e ficou tudo bem. E ela, no aniversário de 15 anos, a emoção foi muito forte e ela tinha uma sequela daquela pancada. Né? A memória celular tinha ficado lá. Ela não tinha tomado arnica. E no dia de 15 anos ela morreu. Com arnica, isso seria praticamente impossível de acontecer se ela tivesse tomado arnica. Então, é uma coisa que eu sempre passo, é fundamental qualquer pessoa ter em casa arnica, porque teve a pancada, tomou arnica. Tomou arnica, o resto tudo se encaminha, né? Bom, então voltando, a pele descamando, uma pele ruim, pele ressecada, está com a pele isso, pele aquilo, e a pele muda a cada 5 semanas. Como é que ela muda e fica do mesmo jeito? Exatamente isso, entendeu? A memória celular está ali. Então, o que nós temos que fazer é limpar essa memória celular. Como, no caso específico agora que a gente está falando, limpando a emoção que nos está levando àquela situação. Se você tem, por exemplo, uma situação de úlcera no estômago, provavelmente, existem vários motivos, várias possibilidades da pessoa ter a úlcera, mas uma delas, por exemplo, é a pessoa extremamente nervosa e ansiosa. Ela pode ter uma úlcera. Se ela simplesmente se acalmar, aquela úlcera vai embora. Pode acontecer isso. Pode ser outros problemas de alimentação, podem ser outras coisas, mas essencialmente, né, até quando é um problema de alimentação, muitas vezes está relacionado à ansiedade. Por que a alimentação vai fazer mal? Porque ela vai comer com ansiedade e aí vai fazer mal no estômago. Se ela comesse a mesma coisa sem a ansiedade, não teria efeito de úlcera no estômago. Então, o que tem que acontecer é essa modificação, que aí as células se renovam sem a patologia.
né? Isso que eu estou falando não é elucubração, é tudo científico e comprovado, né? As células mudam realmente nesse prazo, né? Aí a questão, né, que a medicina comprova isso, mas não diz, então por que continua lá? Né? Castigo divino estava lá e vai continuar, aquilo ali é fixo, é rígido, não é físico, não é rígido. É isso que nós temos que abrir nossa mente e perceber. Tudo está em mutação, em transformação, seria melhor dizendo, o tempo todo. O tempo todo. A física quântica veio trazer esse conhecimento para a gente com muito mais profundidade e com abertura, né? A frente clareou, né? Nossos caminhos se abriram, se clarearam com esse conhecimento novo do que realmente acontece com o nosso corpo, com as nossas células, com os nossos átomos, né? O que realmente acontece com as partículas menores de que são formadas os nossos átomos. Então, nós vamos agora mostrar uma imagem de Heráclito, que ele é um filósofo grego de 535 a.C. E ele falava isso para a gente. Ele dizia, não podemos entrar em um mesmo rio duas vezes, da segunda vez nós não seremos mais os mesmos, a mesma pessoa. E as águas do rio estão sempre fluindo. Então, vocês veem, como eu falei no começo, 535 anos antes de Cristo, Heráclito já tinha essa clareza, que nós hoje não temos, né? Mas precisamos resgatar esse conhecimento e começar a perceber isso. Eu sei que isso é um processo difícil, principalmente porque se a pessoa está com um problema, com uma doença, fica muito difícil para ela, de repente, ter que parar e dizer, olha, como é que pode? Eu sou responsável pelo que eu estou tendo. Como é que fica isso? Né? Muitas vezes é difícil para a pessoa reconhecer que ela é responsável pelo próprio estado dela. E essa dificuldade, eu acho que é uma das coisas que faz com que as pessoas prefiram não acreditar que as coisas funcionam desse jeito. Só que, como eu disse no programa passado, acreditem ou não, as coisas funcionam assim, né? É desse jeito que as nossas células, nossos átomos, é desse jeito que as cordas, que são as menores partículas que existem, funcionam. Então, não temos como fugir disso. Não tem como. Não tem como fugir disso. Bom, nós falamos de como funciona de dentro para fora. Agora nós vamos ver como é que funciona de fora para dentro. Nós criamos, à medida em que fomos educados, crenças, né? Acho que é a melhor palavra. Acreditamos em uma série de coisas que não sabemos por quê. E muitas vezes se escuta assim, porque foi o que eu aprendi, porque todo mundo faz assim, ou todo mundo pensa isso, ou todo mundo acredita nisso, então deve ser o que é verdade, né? E não é assim que funciona. Muitas ocasiões da humanidade, as pessoas acreditavam em coisas que não procediam, não tinha a menor lógica, né? Até em coisas mais graves, mais sérias, como, por exemplo, a época da Inquisição, né? Uma grande parte do mundo acreditava em fazer justiça em nome de Deus com as próprias mãos matando, e isso não procede. E as pessoas achavam que era por aí o caminho, porque é assim que todo mundo faz, porque é isso que eu aprendi, coisa desse tipo. Então, eu acho que está chegando a hora de nós começarmos a aprender que, como já ensinava Buda, Buda sempre ensinava isso, ele dizia, não acreditem em nada do que eu falo, mas pensem a respeito, porque é no pensar que você compreende, você busca a compreensão, você busca o entendimento, e aí você vai aceitar aquilo que você compreende, que você entende, que você vê que existe um processo lógico naquilo, né? Porque as pessoas passam, em geral, as coisas prontas
E as pessoas, outros têm que aceitar. Isso é o exercício do poder. E por isso, né, há uma tendência a manter a educação num nível baixo, porque quanto menos as pessoas pensarem, né, melhor elas vão obedecer. Agora, tem um detalhe. Você não precisa ter instrução para aprender a pensar. Ajuda? Ajuda, sem sombra de dúvida, facilita muito. Mas o aprender a pensar é um exercício, é um hábito. É a pessoa se acostumar a ouvir e não aceitar sem questionar. O perguntar o porquê ou tentar entender o porquê de tudo que se ouve é a melhor maneira de começar a se aprender a pensar. E aí não tem como uma pessoa dizer, mas eu não tive instrução, eu não fiz faculdade, ou eu só estudei até tal... Isso não existe, né? Buda falava muito, inclusive, de uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eram os Budas espontâneos. Ele dizia que muitas pessoas, às vezes, na lavoura, no campo, se transformavam em Budas. É bom clarear uma coisa. Muita gente pensa que Buda é uma pessoa específica só. Não é, né? O Buda que nós chamamos de Buda, ele era o Gautama. Esse era o nome dele, né? E ele, que nem Jesus, o Cristo, né? Então, era Gautama, o Buda. E aí nós acostumamos a chamar aquela pessoa específica de Buda, né? Mas Buda, na verdade, é o iluminado. É uma expressão para alguém que consegue fazer a conexão com o divino. Então, por isso ele dizia que muitas pessoas se tornavam Budas espontâneos, sem erudição, sem nada, mas na sua simplicidade, na sua pureza, na sua humildade, elas conseguiam se abrir à divindade e fazer essa conexão. Eram Budas. Então, não há necessidade de instrução. Não há. E até vou dizer, muitas vezes a instrução, ela pode prejudicar. Se a pessoa se achar, eu sei mais que todo mundo, porque eu fiz isso, eu estudei aquilo, eu estudei muita coisa, essa presunção pode ser um grande entrave a ela conseguir fazer esse processo de ligação com o divino, porque ela vai deixar de ser uma pessoa humilde, ela vai ser uma pessoa presunçosa e uma série de outras coisas que ela pode adquirir na vida dela, perdendo a humildade, a simplicidade, esses fatores, esses sentimentos que fazem parte do caminho de uma abertura para Deus, né? Então, é importante que tenha claro que isso é possível a todo e qualquer ser humano na face da Terra, sem sombra de dúvida, independente do nível escolar, independente do nível financeiro, independente de tudo. Isso é uma possibilidade, um dom que Deus deu a todos. Usa quem quiser se dedicar, porque isso exige esforço, exige dedicação, exige entrega, né? Entrega a Deus, que eu quero dizer, isso realmente é uma coisa laboriosa, que existe muita força de vontade. Então, é bom que isso fique claro. Voltando às nossas crenças, né? Elas não permitem perceber, elas não nos permitem perceber o que realmente acontece à nossa volta. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa à nossa volta que está claro. Mas nós não conseguimos perceber porque já temos tantas coisas retuladas. Isso não é possível, aquilo não é possível. Quando a gente vê, né, eu sei que parece estranho eu falar isso e dizer, não, isso não é possível. Ver uma coisa e interpretar de outra forma porque eu não acredito, mas é o que acontece com a gente. E enquanto eu tiver essa rigidez de dizer, não, isso não é possível, eu não consigo ir à frente. Mas se eu parar e pensar, eu costumo dizer que é enfiar a carapuça, eu costumo fazer isso muito em mim. Eu parar, será que isso acontece comigo? E aí você deixa aquilo que nem fazia o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, ou até o Hercule Poirot, da Agatha Christie. Eles diziam, eu coloco nas minhas gavetinhas das minhas células cinzentas e ali fica. E um dia você olha alguma coisa, interpreta e de repente aquilo vem à tona e você diz, nossa, eu percebi isso, mas não é isso, é aquilo. Como é que pode eu ter me enganado? Você vai começar a abrir. Isso faz parte do caminho de
tomada de consciência. Você começa a abrir, né, começa a se abrir a possibilidade de ter consciência de tudo. E aí, o caminho, quanto mais você vai fazendo isso, mais vai ficando fácil daí para frente, né? Aprendemos a desenvolver, isso é um dos problemas de hoje em dia, que tem atrapalhado muito, um olhar de medo, né, terrível, que ele nos faz olhar para o mundo como nós acreditamos que ele seja, e não como ele realmente é. Então você vai ver pessoas que acham que o mundo, né, está um terror, está um pandemônio, é medo, tem um medo terrível e acha que todo lugar é perigoso. Essa pessoa, pela lei da atração, né, é como se fosse na eletricidade, né? Só que na lei da atração, a energia, existem vários nomes, a gente pode chamar de chi, de vários nomes, de prana, ela funciona ao contrário da energia elétrica, em que os polos, no caso dela, os polos iguais se atraem, né? Ao oposto da energia elétrica. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a parar sempre em lugares que só tem violência, porque é o que ela vai atrair, é o que ela acredita. Então, é como dizia o Henry Ford, eu gosto desse exemplo, tem pessoas que acham que não é propício, mas eu acho que Henry Ford já dizia, né? Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. Eu acho propício, por quê? Porque é a pura verdade, né? Então, é exatamente assim que acontece. Você vai ver que existem muitos casos que muitas vezes me veio à cabeça agora um trabalho que eles fizeram lá nos Estados Unidos com motoristas de empresas, de ônibus e de transportadoras, e eles perceberam que os motoristas que sofriam acidente eram sempre os mesmos. Você tinha, vamos dizer, 100 motoristas na sua empresa, 10 motoristas sofriam sempre todos os acidentes que a empresa tinha, os outros nunca sofriam. Então começou-se a perceber, né, que existe uma tendência a vida vir em função do que aquela pessoa acredita. Eles analisaram esses motoristas e perceberam isso. Dizem eles nas pesquisas que são trabalhos acadêmicos que foram feitos de estudo, né? Dizem eles que esses motoristas foram remanejados, mas de qualquer forma muitas empresas reduziram a quase zero porque remanejaram esses motoristas para outras funções. Então, é exatamente isso que acontece. Se você começar a ver uma pessoa que vê sempre muitas coisas ruins, você começar a conversar com ela, a crença dela é que o mundo é feito disso. Então, é o que vem a ela, porque é o que ela acredita, né? E isso é uma coisa para você começar a pensar o que você acredita e o que vem a você. Então, o medo, esse olhar de medo praticamente domina. O medo da violência, a crença na violência. E se vocês começarem a perceber, quanto mais essa crença aumenta, quanto mais esse medo aumenta, mais a violência está aumentando. Quanto mais protesto se faz contra isso, mais isso está aumentando, né? Existem até lugares que existem índices de como é que está acontecendo, como era, como está sendo, e realmente é isso que acontece, porque o fato das pessoas sentirem isso, quando você reage a certas coisas, faz protestos em função de certas coisas, na verdade você está aumentando aquela coisa, aquela energia, porque a energia é o que está ali. Nossa, ela está tendo mais gente falando nela, né? Aquela história do falem mal, mas falem de mim. Né? Então, aquela energia aumenta. É exatamente isso que acontece. É uma coisa física, não tem nada de espiritual, digamos. É físico. É uma coisa espiritual também. Mas o físico está ali comprovando que quanto mais você incorpora naquela energia, mais maior ela fica. Não tem como fugir disso, né? Então, eu trouxe para vocês um documentário que foi traduzido aqui no Brasil, Quem Somos Nós. Esse documentário é de 2004, sobre a relação entre ciência e espiritualidade.
E ele conta uma história entremeada, né, com depoimentos de especialistas em neurologia, mecânica quântica, metafísica, ontologia e epistemologia, entre outros especialistas. Existe um trecho do filme, que é o que eu vou passar para vocês, que conta a história de como o povo indígena na América, de como ele se comportou quando a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Os indígenas, os arauacas, eles não tinham conhecimento da existência de navios, caravelas, nada disso. O que existiam, aqueles botes que eles faziam, eles não tinham a menor ideia de que existia um outro mundo lá fora e de que o que esse outro mundo tinha, né? Então, eles não foram capazes, as caravelas começaram a se aproximar e eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo, né? Até que acho que foi o pajé da tribo, ele começou a ver as ondas começaram a se modificar de uma forma que não era normal. E foi daí que ele começou a ficar na praia, meditar, olhando para o mar, para saber o que estava acontecendo, e começou a vislumbrar lentamente. Só quando ele percebeu e passou a ver, ele falou para o resto dos indígenas, e eles, depois que tiveram a informação, começaram a perceber que tinha alguma coisa e começaram a ver as caravelas, né? Vamos dar uma olhada nesse nosso videozinho. When Columbus's armada landed in the Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that clipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells everybody else that ships exist out there because everybody trusted and believed in him. They saw them also. We create reality. We're reality-producing machines. We create the effects of reality all the time. Bom, isso me lembra muito o que está lá na Bíblia. Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, né? E isso está lá, muitas vezes a gente não percebe como interpretar, mas quando recebe outras informações, tem material para pensar a respeito, né? Porque Cristo fala sobre isso várias vezes e é o que normalmente acontece no nosso dia a dia, né? Nós olhamos e não vemos, ouvimos e não escutamos, né? Então, aliás, é o contrário, escutamos, mas não ouvimos realmente, né? Então, isso fica para nós pensarmos durante essa semana, né, relembrando o que nós falamos hoje, né? E seria a questão de que, porque depois de tudo que nós vimos, por que é que nós conservamos as mesmas doenças? Por quê? Né? O que acontece conosco que as nossas crenças nos cegam? Na verdade, é isso que acontece, né? Como é que funciona isso? Não foi à toa que na Bíblia, novamente eu vou falar na Bíblia, em João 20, nós temos Tomé, que não acreditou quando os discípulos falaram que viram Jesus Cristo, né? E disse que precisava ver para crer. Ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei, né? E quando Jesus Cristo o encontrou novamente, ele disse que o tocasse e que não fosse mais um incrédulo. Ele falou: porque me viste, Tomé, creste.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Bom, como diz meu filho, ele diz, mas acontece que Tomé se salvou e virou santo, né? E aí eu vou dizer para vocês, então, façamos ao menos o que ele fez, né? Que ele, mesmo não acreditando, buscou a verdade, né? E aí a gente consegue, de repente, trilhar o caminho que ele trilhou, encontrou Jesus Cristo e passou a crer, né? Então, nós possamos ter nossos olhos abertos para a verdade, começar a perceber o que realmente acontece à nossa volta. Bem, por hoje nós estamos terminando o nosso programa. Eu lembro para vocês que quem precisar da fórmula pronta da babosa, inicialmente elaborada pelo Frei Romano Zago, que é mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real, pode entrar em contato comigo no telefone 22370720. Ela já vem pronta para consumo, né? E que quem precisar é só entrar em contato. Bom, lembramos que o nosso programa vai ao vivo, sextas-feiras, 13h, e temos 2 reprises oficiais. Segunda-feiras, às 15h, às 15 horas, e quartas-feiras, às 5h, às 17 horas. Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esqueci de lembrar que vocês podem assistir nosso programa não só na TV Imperial, canal 19, pela TV, como também pela internet, né? Vocês podem entrar lá na TV Vila Imperial, tanto pela tvvilaimperial.com.br, como também podem entrar no Facebook da TV Vila Imperial e assistir direto de lá o nosso programa. Ou então entrar no Facebook e assistir todos os nossos programas antigos, todos estão lá, no YouTube também vocês encontram nossos programas, e no Facebook eu coloco também imagens e figuras que eu passei no nosso programa. Se vocês curtirem, né, a nossa página no Facebook, de Sintonizando Saúde, vão ter acesso a todas as nossas atualizações. Bem, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até o próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem para todos vocês. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.